Ei, filho e filha amada, escuta com atenção. O céu não ficou em silêncio. Quando calaram você, o Espírito Santo gritou por dentro. Hoje, o mundo espiritual parou por sua causa, porque o que fizeram contra você ativou algo que eu mesmo coloquei em movimento. Não foi fraco, não foi pequeno, foi cruel e foi visto. E por isso hoje eu estou aqui, não apenas falando, mas reordenando. Não é uma promessa, é um fato. A resposta já foi liberada. Você está sendo tratado agora por dentro, no exato momento em que me ouve. O que quebraram em você, eu já comecei a reconstruir com as minhas próprias mãos. Fica, não sai daqui. Não pense nem por um segundo que é só mais uma mensagem bonita. Isso é um resgate, é uma convocação, é um sopro direto da minha presença alcançando o lugar que ninguém nunca viu. Aquele ponto escondido, que nem você sabia que estava ferido desse jeito. Sabe esse silêncio que você sente agora? Ele não é vazio, é um campo de cura. É por isso que teu coração está batendo diferente. Você sente isso? Porque onde eu te envio, há novidade, há espaço, há provisão. Seu coração vai voltar a confiar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu estou firmando seu interior. Aquela desconfiança que você desenvolveu por proteção está sendo transformada em sabedoria. E a sabedoria não fecha o coração, ela orienta os acessos. Você vai continuar amando, mas com entendimento. Vai continuar ajudando, mas sem se consumir. Vai continuar presente, mas sabendo quando se preservar. Isso é maturidade espiritual. Se hoje você sente que algo começou a se abrir dentro de você, não é ilusão, é resposta. E a resposta nem sempre vem como uma voz estrondosa. Às vezes é só um alívio, um descanso, agora eu entendi. E isso já basta para continuar. Cada entendimento novo é uma lâmpada acesa no caminho. E quanto mais você entende, menos você tropeça. Por isso continue ouvindo, porque a próxima revelação pode estar na próxima frase. Não espere grandes eventos para reconhecer que está sendo transformado. O milagre verdadeiro não está nas multidões, está nos detalhes. Está naquela decisão que você tomou ontem de não voltar ao que te feriu. Está no gesto pequeno que você fez sem esperar nada em troca. Está nesse momento agora em que você escolhe permanecer aqui, ouvindo com o coração aberto. Isso é milagre, é mudança, é sinal de que o novo já começou. E mesmo que venham dias difíceis, você não será mais a mesma pessoa, porque agora você carrega códigos diferentes. Há memórias espirituais sendo geradas agora. Impressões que vão te lembrar, nos dias escuros, que você já atravessou algo parecido e sobreviveu. Você está mais forte do que pensa. E isso não é vaidade, é consciência. Consciência de que o que habita em você é maior do que qualquer cenário que se levante contra você. E enquanto você continua ouvindo, tudo segue se alinhando, porque o céu trabalha no tempo da escuta. Cada segundo em que você permanece aqui é uma entrega, e eu recebo, porque eu sei que não é fácil parar no meio do dia, que há tantas coisas exigindo sua atenção. Mas quem aprende a priorizar a presença experimenta o inexplicável, e o inexplicável já começou. Mesmo que o mundo siga seu ritmo, você já está em outra frequência. Há territórios internos que só se abrem quando você decide não correr mais, quando entende que pressa não é avanço. Muita coisa que você buscava antes era só movimento sem direção, mas agora você aprende a se mover com intenção. Cada passo é plantado, não apenas dado. Cada resposta que você retém não é fraqueza, é inteligência espiritual. Está aprendendo a discernir o que realmente merece sua energia. E esse tipo de sabedoria é dom que eu concedo aos atentos. Você já parou para perceber como os ciclos mais profundos da sua vida começaram no silêncio?
Não nos momentos de festa, mas nos dias em que tudo parecia quieto demais. É nesses vãos entre um ruído e outro que eu consigo plantar revelações que não seriam ouvidas em meio à agitação. O que estou fazendo agora dentro de você tem mais a ver com raízes do que com flores. Porque flores encantam por fora, mas são as raízes que sustentam por dentro. O que antes te agitava, agora só te ensina. Porque aquilo que você encarava como ameaça, hoje você reconhece como estágio. As dores não perderam intensidade, mas você ganhou perspectiva. E quando se enxerga de cima, tudo muda. Você percebe que foi protegido até mesmo quando se sentiu exposto. Que houve um fio invisível impedindo certos desastres. E esse fio que você não viu foi a minha mão firme, guiando até no meio do caos. Você se lembra de quando esperava por respostas claras e nada vinha? De como sentia que estava falando com o vento? Aquilo não era abandono, era alinhamento. Porque respostas vazias no tempo errado são venenos disfarçados. E eu te amo demais para alimentar suas pressas. Preferi o silêncio temporário à informação prematura. Agora, com o coração mais amadurecido, você começa a entender aquilo que antes parecia sem sentido. É exatamente aqui que eu começo a liberar instruções novas. Porque sua estrutura interior já suporta outra profundidade. Você não precisa mais de consolo, precisa de construção. Eu te coloco agora em um lugar onde os alicerces são reforçados, não com palavras agradáveis, mas com fundamentos eternos. A partir daqui, sua estabilidade será fruto de convicção, não de circunstância. Sua paz não dependerá mais do que está ao redor. Está na hora de aprender a andar com consciência plena, sem precisar da confirmação dos outros. Você já viveu tempo suficiente tentando ajustar suas decisões às expectativas alheias. Agora eu te conduzo à liberdade de obedecer sem necessidade de plateia. A obediência discreta é o que ativa o favor escondido. E esse favor não precisa de holofotes. Ele se manifesta em portas que se abrem sem explicação, em conexões que fazem sentido sem esforço. Se você está percebendo que algo em você está sendo reposicionado enquanto ouve, continue. Não interrompa esse processo. Tem blocos de entendimento se encaixando exatamente agora. Cada camada de percepção que se alinha dentro de você é uma preparação para dias que ainda não chegaram. Dias em que você será resposta para dores que ainda nem foram expressas. E a resposta que você será começa nesse exato momento, com essa escuta presente e intencional. Você tem carregado uma responsabilidade que poucos suportariam. O tipo de peso que não tem nome, mas deixa marcas. E mesmo assim, não perdeu o senso de cuidado. Continua observando os detalhes, protegendo quem está ao redor, mesmo quando ninguém retribui. Isso é nobreza. E essa nobreza não vem do sangue, vem do espírito. Ela não se aprende, se recebe. E você recebeu. Por isso há um tipo de paz que não se explica, mas que se instala quando você decide confiar. Eu conheço seus silêncios, aqueles em que você engole a própria urgência para não quebrar o equilíbrio de quem depende da sua presença. Sei das noites em que você fez do seu cansaço um travesseiro, mas mesmo assim acordou antes dos outros, pronto para continuar. Isso não será esquecido. Tudo o que é feito em segredo, por amor, se transforma em colheita no tempo certo, e esse tempo já começou a se mover a seu favor. Você pode não ter nome em grandes lugares, mas tem história registrada no meu. A história de alguém que não recuou quando a alma pedia descanso, de quem suportou, não por orgulho, mas por propósito, de quem escolheu permanecer quando tudo dentro gritava por fuga. E essa permanência, que poucos entenderam, foi o que sustentou pontes invisíveis, pontes entre você e promessas que estavam em pausa, esperando o tempo ideal.
Há uma maturidade nascendo em você que não depende de idade, mas de entrega. Porque crescimento espiritual não se mede por tempo de caminhada, mas por profundidade de raiz. E as suas raízes estão se expandindo agora. Quanto mais profundo você permite que eu vá, mais estável você se torna diante das próximas estações. Não se assuste se antigos hábitos começarem a perder o sentido. É sinal de que a estrutura interna mudou. Sua capacidade de manter o equilíbrio mesmo em ambientes confusos é parte da missão que eu confiei a você. Nem todos foram chamados para suportar sem ruído, mas você foi. E por isso, há uma sabedoria diferente operando em seus gestos. Uma sabedoria que não se impõe, mas transforma. Que não domina, mas conduz. É esse tipo de presença que gera paz onde antes havia desordem. E essa paz silenciosa é o sinal de que eu estou contigo. Sabe aquelas promessas que você achou que foram canceladas? Não foram. Elas só foram realocadas para um tempo em que você estaria mais pronto para vivê-las sem se perder nelas. Porque promessas fora de tempo viram distrações, mas quando chegam no tempo certo, se tornam alicerce. E esse tempo certo está mais perto do que você pensa. Ele se manifesta não por datas, mas por maturidade. E você está pronto para reconhecer o que antes não via. Se essa mensagem tem encontrado eco dentro de você, não ignore. Quando a palavra penetra assim, é porque há um trabalho ativo em curso. Fica, porque cada segundo de permanência aqui é um convite para transformação contínua. E se algo já começou a mudar, escreva nos comentários o que mais te marcou até aqui. Compartilhar é semear. E quem semeia verdade, atrai verdades novas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Agora, escuta com atenção. Você não precisa mais pedir autorização para ser quem eu te formei para ser. Chegou o tempo de viver a identidade que já foi trabalhada no secreto. E ela não depende de aprovação humana. Ela se sustenta pela verdade que eu implantei em você. Então, levante-se interiormente, não para provar nada a ninguém, mas para honrar o processo que você viveu até aqui. Há propósito em cada passo silencioso. A rotina vai continuar existindo. As responsabilidades não desaparecerão. Mas a forma como você caminha dentro delas será outra. Porque a visão mudou. O que antes era peso, agora será plataforma. O que antes parecia atraso, agora será base. Quando você muda por dentro, até as repetições ganham um novo significado. Não é fuga da realidade, é revelação sobre ela. E essa revelação é o que transforma o ordinário em eterno. Existem pessoas que ainda vão ser tocadas por sua presença sem que você diga uma palavra. Porque a unção que te cobre não depende de discurso. Ela se manifesta na forma como você escuta, na calma que você traz, no modo como você não se apressa, mesmo quando tudo parece urgente. Esse domínio sobre o tempo não é natural, é espiritual. E é isso que gera ambiente para que eu me revele através de você, mesmo nos dias comuns. Você já foi desacreditado por aqueles que não enxergaram sua essência. E tudo bem, alguns só veem o que querem ver, mas eu nunca me confundi sobre quem você é. Por isso, preserve o que você carrega. Não permita que o olhar raso dos outros defina o valor do que foi construído com tanta entrega. Há pérolas que só devem ser mostradas no tempo certo. E você está aprendendo a guardar, não por medo, mas por sabedoria. Alguns dos lugares que você visitou foram apenas para aprender a discernir ambientes. Não era para ficar, era para observar. E agora você entende. Há ambientes que não comportam mais a versão que você se tornou. E se o desconforto aumentou, é sinal de que a transição começou. O desconforto nem sempre é erro, às vezes é chamada para o novo.
E quando você responde a essa chamada, sem forçar, eu abro caminhos sem ruídos. Você não precisa mais se explicar, nem justificar decisões que vieram da intimidade comigo. Quem entende sua caminhada, caminha junto sem exigir mapas. Quem não entende, apenas observa. E tudo bem. Seu compromisso não é com a compreensão alheia, é com a direção divina. E essa direção está mais viva do que nunca. Ela pulsa dentro de você. Basta silenciar as vozes externas e ouvir com atenção o que já foi sussurrado no seu espírito. Você já notou como certos lugares que antes te incomodavam agora não têm mais o mesmo peso? Isso não é insensibilidade, é maturidade. Você deixou de buscar pertencimento onde sua alma já não se alimenta. Deixou de insistir onde o espírito já se retirou. E essa renúncia silenciosa foi o sinal de que você está pronto para um outro nível de paz. A paz que não vem da ausência de problemas, mas da consciência de que você já não se move por carência. Essa nova estação exige menos esforço e mais entrega, menos barulho e mais discernimento. Você vai perceber que certas situações que antes te desestruturavam, agora apenas revelam o quanto você cresceu. É um crescimento invisível, mas real. E eu estou nesse processo. Não esperando que você fique pronto para agir, mas agindo exatamente enquanto você se prepara. Porque não há tempo perdido quando o coração permanece disponível. Haverá dias em que o que você carrega será suficiente para manter de pé quem já estava prestes a cair. E você fará isso sem saber, só por existir, só por estar. Porque sua presença carrega aquilo que foi construído com dor, mas selado com propósito. Sua história não é um fardo, é um mapa. E muitos irão se orientar por ele sem que você diga uma palavra. Esse é o tipo de influência que não precisa de palco, só de constância. Não se assuste se as respostas começarem a vir em formas que você não esperava. Porque eu não trabalho dentro das caixas que os homens criaram. O que vem é fruto de obediência, não de lógica. E a obediência, mesmo quando parece irracional, é a semente de algo eterno. Você tem plantado no invisível e eu tenho regado no silêncio. A colheita não será barulhenta, mas será marcante. Ela virá carregada de sentido, não de explicações. Alguns laços vão se desfazer naturalmente, não por maldade, mas porque já não fazem parte da frequência que você agora carrega. Há conexões que foram importantes, mas não eternas. Honre o que passou, mas não tente manter vivo o que já cumpriu seu propósito. O novo exige espaço, e você está prestes a experimentar o que significa caminhar leve. Não por ausência de desafios, mas por desprendimento de tudo que não é mais essencial. E quando as lembranças voltarem, não lute contra elas. Deixe que elas revelem o quanto você foi protegido, mesmo sem entender. Aqueles momentos em que parecia estar sozinho, hoje se mostram como marcos de intervenção. Eu estava ali. E o fato de você ter sobrevivido àquilo que poderia ter te congelado é prova de que eu mantive sua alma em movimento, mesmo quando tudo dizia que era o fim. Agora você sabe, o fim era só o começo. As pequenas decisões que você toma no seu dia a dia estão sendo vistas, não pelo mundo, mas pelo céu. E cada escolha silenciosa carrega peso de eternidade. Quando você abre mão do que te daria vantagem momentânea por algo que preserva sua integridade, você está honrando aquilo que eu te confiei. E esse tipo de honra atrai favor. Não o favor dos homens, mas o meu. E quando é o meu favor que te acompanha, portas se abrem onde antes só havia muros. Você tem feito o que poucos conseguem: permanecer. E permanecer quando tudo ao redor tenta te empurrar para fora é prova de que você foi firmado em algo que vai além de vontade. É aliança. E quem vive em aliança não negocia princípios. É por isso que mesmo sem força, você não se perdeu.
E agora, sua permanência começa a dar frutos que não têm prazo de validade. Frutos que se sustentam com raízes profundas. Se você está ouvindo isso e algo dentro de você está sendo reorganizado, escreva aqui nos comentários: eu continuo firme, mesmo sem ver tudo, porque há uma força sendo liberada nesse exato momento. E ao afirmar isso, você confirma ao céu que continua em alinhamento com o processo. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Você não precisa temer o desconhecido. O que está vindo é maior do que sua capacidade de controle, mas está completamente dentro do meu plano. Você está sendo preparado para administrar coisas que antes te assustavam. E essa preparação não vem com teoria, mas com prática. A cada novo desafio que você enfrenta com fé, sua estrutura se expande. Você está se tornando alguém capaz de sustentar coisas que muitos só conseguem admirar de longe. Os próximos passos não exigem pressa, exigem presença. Não corra para alcançar o que ainda não é tempo. Caminhe no compasso do céu, porque há bênçãos que só florescem na maturidade. E você está sendo amadurecido com propósito. Esse processo que você achava desgastante é, na verdade, lapidação. Está saindo o excesso, está ficando o essencial. E o essencial é o que permanece, mesmo quando tudo o mais passa. Tem pessoas que vão tentar entender o que aconteceu com você, mas não terão linguagem para isso. Porque não é uma mudança visível, é uma transformação espiritual. E transformação espiritual não se explica, se revela. Você vai carregar isso nos olhos, nas palavras, nos gestos. É um novo perfume, uma nova frequência, uma nova consciência. E essa consciência vai te conduzir a lugares que seus pés ainda não pisaram, mas que sua fé já viu. Haverá confrontos internos. Sim, porque quando a alma começa a ser realinhada, o corpo e a mente estranham. Mas não lute contra esse desconforto. Ele é o sinal de que algo antigo está sendo desfeito para que o novo seja sustentado com clareza. E essa clareza vai te livrar de armadilhas emocionais. Vai te ajudar a discernir o que antes te confundia. O discernimento é a chave para dias em que as aparências gritam, mas a verdade sussurra. Você tem voz. E essa voz, mesmo quando silenciada por fora, carrega poder quando ativada por dentro. Comece a declarar aquilo que já é realidade no céu. Não fale com base no medo, fale com base na promessa. Sua voz tem peso, ela move atmosferas, e quando você começa a alinhar sua fala com o que o Espírito já liberou, os ambientes ao seu redor começam a responder. Porque o mundo espiritual reconhece quando uma autoridade é despertada. Vai haver dias em que você será desafiado a lembrar quem você é. E nessas horas, volte à origem, volte à palavra, volte à presença. Porque a identidade que se sustenta em aplausos desaparece com o silêncio. Mas quem sabe de onde veio não se perde quando ninguém valida. E você sabe o quanto custou chegar até aqui. E isso basta. O céu sabe o nome de cada renúncia que você fez, e nenhuma foi esquecida. Quando tudo parecer normal demais, lembre-se, a maioria dos milagres nasce no comum. A diferença está em como você enxerga. Há milagres escondidos na rotina, no café que você faz, na porta que você fecha, na mensagem que você ouve. Nada é pequeno quando é feito com fé. E você está aprendendo a encontrar sentido onde antes só via repetição. É assim que o extraordinário começa, dentro do ordinário, com olhos transformados. Não espere que a aprovação venha de fora para validar o que eu já afirmei dentro de você. Você já foi chamado, já foi separado, já foi ativado. Agora, precisa apenas continuar. Continue amando mesmo sem retorno.
Continue servindo mesmo sem reconhecimento. Continue ouvindo mesmo quando parecer que já ouviu o suficiente. Porque é nessa constância que eu me revelo de forma mais profunda. Você está sendo cavado por dentro para suportar o que eu vou derramar. Tem dias que você olha em volta e se pergunta: será que estou no caminho certo? E a resposta está no silêncio que traz paz, não no barulho que gera confusão. O meu caminho nem sempre é o mais visível, mas é sempre o mais seguro. Quando a alma está em paz, mesmo sem todas as respostas, é porque o Espírito está conduzindo. Aprenda a reconhecer essa paz. Ela é bússola, não recompensa. E você já está no rumo certo. Se essa palavra está confirmando algo que o seu coração já sabia, escreva aqui nos comentários: eu confio na direção de Deus, porque há uma presença forte operando em cada linha. E ao declarar isso, você se posiciona espiritualmente. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. Há pessoas que estão sendo influenciadas pela sua constância e você nem sabe. Gente que observa sua forma de suportar, de não reagir, de permanecer em paz mesmo diante do caos. Você tem sido referência sem fazer força, e essa influência é fruto da obediência. O mundo não precisa de mais barulho, precisa de pessoas que sabem onde estão fincadas. E você tem sido esse ponto de referência silencioso, mas firme. A sua sensibilidade espiritual está sendo aguçada. Coisas que antes passavam despercebidas agora te incomodam. Ambientes que antes pareciam normais agora te pesam. Isso é sinal de que sua consciência está sendo elevada. E com ela, seu nível de responsabilidade também aumenta. Mas não tema, a mesma graça que te chamou é a graça que vai te sustentar. Você não vai carregar o que não pode. Eu estarei com você em cada passo. Você está mais forte do que imagina, não por causa da ausência de dores, mas pela presença de entendimento. Entendimento de que nem tudo precisa de resposta, nem toda afronta exige reação, nem todo silêncio é abandono. Você aprendeu a discernir os tempos. E essa sensibilidade é o que está te posicionando para o que vem a seguir. Você não está parado, está sendo posicionado. E quem é posicionado por mim jamais será confundido. Está sentindo isso agora? Essa calma que não explica, mas consola. Não vem do ambiente, vem da presença. Porque há algo que só é sentido quando você se permite estar por inteiro. Enquanto você ouve, camadas de dor antiga estão sendo retiradas com precisão. Não há pressa. Cada palavra encaixa como peça de um quebra-cabeça que o tempo tentou bagunçar. Mas agora, tudo volta para o lugar certo, porque a cura verdadeira sempre vem com direção. Alguns ainda não entendem o valor da sua caminhada. Julgam os passos sem conhecer o caminho. Mas eu sei cada curva, cada desvio evitado, cada decisão tomada em silêncio para não ferir mais do que já estava ferido. E é por isso que te trato com delicadeza, não com pena, mas com honra. Há pessoas que não ouviram seu grito, mas o céu registrou seu silêncio. E esse registro agora se manifesta como intervenção. Você não será mais o mesmo depois disso. Há algo que precisa ser dito. Sua história não é motivo de vergonha, mas de autoridade. O que te fizeram passar, o que tentaram distorcer, o que roubaram de você, está sendo devolvido em forma de sabedoria. A sabedoria que não se compra, que não se ensina, que só se adquire vivendo. Você sabe do que estou falando, sabe o que foi engolido calado. E é exatamente esse silêncio que agora se transforma em força. Você está se tornando resposta para orações que você nem sabia que existiam. Tem gente que vai se encontrar com Deus através do seu equilíbrio, da sua maneira de lidar com o que teria quebrado qualquer um. E isso não é pressão, é honra. É o privilégio de ser instrumento em mãos que nunca erram. E mesmo que você não se sinta pronto, quem te escolheu já te vê preparado.
Porque eu não conto com o seu desempenho, conto com sua entrega. O que te aguarda exige um coração inteiro. E é por isso que eu estou trabalhando dentro de você. Porque a grandeza que está por vir não pode ser sustentada por uma alma fragmentada. Por isso, cada palavra dessa mensagem é um martelo que constrói, um alicerce que reforça. Não há exagero aqui, há revelação. E se você estiver mesmo disposto a ser transformado, não apenas tocado, então continue. Porque o que está por vir requer maturidade espiritual. Sabe aquele cansaço que ninguém entende, aquele desânimo que você camufla com sorrisos automáticos? Eu vi, e hoje ele está sendo desfeito. Não com promessas vazias, mas com presença. Estou reordenando o que o tempo bagunçou, refazendo o que a pressa estragou. A sua alma vai voltar a respirar com liberdade. Sem a cobrança de parecer forte, sem a obrigação de ter todas as respostas. Porque hoje você será preenchido por dentro. Tem espaços que foram invadidos por vozes erradas, palavras que não deveriam ter entrado, rótulos que não foram colocados por mim. Mas agora eu mesmo estou limpando essas áreas, trocando mentira por verdade. Porque você não é o que disseram, você é o que eu declarei. E a minha palavra é definitiva. Aquilo que te definiram com desprezo, agora será redefinido com identidade. E ninguém poderá contestar. Se essa verdade já começou a tocar algo profundo aí dentro, escreva aqui nos comentários: minha identidade está segura em Deus. Simples assim. Deixe que o céu veja sua resposta. E como está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você está sendo chamado para a luz, não uma luz de palco, mas de clareza. Clareza sobre o que carregar, sobre o que deixar, sobre onde pisar. Tem caminhos que você não vai mais entrar, não porque são proibidos, mas porque já não fazem sentido. O discernimento que estou ativando agora em você vai te poupar de dores desnecessárias. Vai te livrar de alianças equivocadas, de ciclos repetitivos, de esforços que só te consumiam. A partir de agora, sua energia será investida no que gera vida, e tudo o que te roubava aos poucos começará a perder força. O vício do controle, o medo de errar, a culpa por coisas que você nem fez, tudo isso começa a sair. E o que entra é paz. Paz de quem sabe que não precisa sustentar o mundo, só obedecer à direção que recebe. E essa direção está mais nítida do que nunca. Porque o céu fala em silêncio, mas transforma em verdade. Você vai voltar a sonhar com leveza. Não sonhos de fuga, mas de propósito. Há ideias que estavam adormecidas, projetos que você engavetou por medo de parecer pretensioso. Mas agora eu estou soprando sobre eles. Não porque chegou a hora de executar, mas de crer de novo. A fé que parecia esquecida está sendo reacendida, como brasa que ainda estava ali, esperando só um sopro para voltar a queimar. E agora queima. Queima sem consumir, queima e ilumina. Você nunca precisou provar nada. Essa cobrança de desempenho que te ensinaram não veio de mim. Eu não me impressiono com performance, eu me movo por verdade, e sua verdade é linda. É crua, às vezes confusa, mas autêntica, e é com ela que eu trabalho. Não precisa se arrumar para ser aceito, precisa só estar disponível, e você está. Está ouvindo, está permitindo, está se entregando, e é isso que gera transformação. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Eu sou aquele que sustenta tudo. E quando você entende isso, começa a caminhar de outro jeito. Mais leve, mais consciente, mais alinhado. Não se trata de fazer menos, mas de fazer com sentido. O que te cansava não era o volume de tarefas, era a ausência de propósito. Mas agora, tudo o que você fizer será guiado por propósito eterno. E isso muda tudo.
Se essa presença está gerando descanso dentro de você, escreva aqui nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Esse simples ato tem poder, porque toda entrega sincera atrai alívio, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Talvez você ainda veja ao seu redor pessoas que não entendem o que está acontecendo dentro de você. E tudo bem, nem todos foram chamados para o mesmo tempo, mas sua mudança será percebida, porque transformação verdadeira sempre transborda. E quando ela vem de dentro, os frutos aparecem do lado de fora sem esforço. Você não vai precisar explicar. Vão ver, vão sentir. E alguns até serão despertados só por estarem perto de você. Você é casa espiritual em reforma. Não está quebrado, está sendo ajustado. E reforma exige paciência. Nem sempre é bonito no meio do processo. Às vezes tem poeira, tem bagunça, tem parede derrubada, mas quando tudo termina, o espaço se torna novo e você está se tornando novo, não por fora, mas por dentro. E é esse novo que vai sustentar tudo o que vem a seguir. Você sempre buscou respostas prontas, mas agora entende que a verdadeira resposta é presença. A minha presença em você. E isso basta. Quando a presença habita, a alma se acalma. As perguntas perdem o peso. A vida ganha sentido mesmo sem mapa. Porque quem anda guiado pela luz não precisa ver o caminho inteiro. Só precisa confiar. E você está aprendendo a confiar de novo. Confiar sem exigir, confiar sem medo. Você vai perceber que as próximas decisões que tomar serão diferentes. Não por estratégia humana, mas por discernimento espiritual. Eu vou te mostrar o que é só distração. Vou te revelar o que é armadilha disfarçada. Você terá clareza. E com clareza vem autoridade. A autoridade que te livra de repetições. A autoridade que fecha ciclos sem ressentimento. A autoridade de quem sabe quem é. E quando você menos esperar, vai notar que já não sente falta do que antes te prendia. Porque liberdade verdadeira não é ausência de regras, é consciência de identidade. E você está se tornando livre por dentro. Livre para amar sem se perder. Livre para servir sem se apagar. Livre para crescer sem medo de deixar para trás o que já não te move. Essa liberdade é presente. E ela está sendo entregue agora. É aqui, nesse lugar secreto de escuta, que eu faço o que o tempo não conseguiu, o que as palavras humanas não alcançaram, o que os conselhos bem intencionados não puderam curar, porque só a minha presença toca o ponto exato, sem pressa, sem pressão, apenas com precisão. Eu conheço as trincas da sua alma, e não para expô-las, mas para selá-las com um tipo de cura que não deixa rachaduras, cura que permanece. Há coisas que você não fala mais, não porque esqueceu, mas porque cansou de tentar explicar. Eu sei, algumas dores se tornaram tão antigas que você aprendeu a conviver com elas. Mas hoje eu estou te mostrando que não precisa mais normalizar o que te adoeceu por dentro. Você não foi feito para sobreviver à margem do que sonhou. Estou te chamando de volta ao centro da vida. Não uma vida de fachada, mas de propósito real. Você está aprendendo a distinguir o que te completa do que apenas te distrai. Está escolhendo se afastar de vozes que antes te hipnotizavam com promessas vazias. E isso é maturidade espiritual. Você não está mais correndo atrás de milagres espetaculares. Está reconhecendo que o verdadeiro milagre é estar de pé, inteiro, mesmo depois de tudo. Isso é fé refinada. Fé que já não precisa provar nada. Fé que sustenta em silêncio. Enquanto muitos procuram por sinais externos, você está aprendendo a identificar os sinais internos. Aqueles pequenos realinhamentos que só quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber. E é nesse ambiente de sensibilidade que grandes revelações nascem.
Revelações que não vêm com aplausos, mas com peso de verdade. Revelações que te libertam do que nunca deveria ter ocupado espaço dentro de você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas está mais forte agora. Não aquela força que grita, mas a que sustenta. A força que te permite levantar da cama mesmo sem vontade. Que te faz manter o olhar firme mesmo quando tudo ao redor oscila. Isso é estrutura espiritual. E estrutura não se improvisa. É construída com persistência, com lágrimas escondidas, com decisões conscientes. E você tem sido fiel até no que ninguém viu. A partir de agora, seus passos não serão mais guiados por medo. A ansiedade que tantas vezes apertou seu peito está sendo substituída por direção. E direção não depende de pressa, depende de clareza. Estou colocando sinais à sua frente. Pessoas que vão confirmar com atitudes aquilo que eu já tinha falado com você em segredo. Situações que vão te lembrar. Eu ainda estou no controle, mesmo quando tudo parece sem lógica. Há pessoas que ainda vão tentar te trazer de volta para antigos padrões. Não por maldade, mas porque não sabem lidar com sua mudança. E você não precisa se explicar, basta permanecer. Porque sua transformação vai dizer tudo o que precisa ser dito. E quem for chamado para caminhar com você nesse novo tempo vai reconhecer a mudança, não como uma ameaça, mas como uma resposta. Você está se tornando resposta. Se essa palavra está te encontrando num lugar profundo, escreva nos comentários: eu escolho permanecer em Deus. Faça disso um marco, uma declaração de fé. Porque há promessas sendo ativadas quando você afirma o que crê. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91:1. Não se assuste com o silêncio de alguns. O silêncio também é resposta. Há distâncias que eu mesmo permiti. Não porque te faltava algo, mas porque era tempo de limpar o ambiente. A presença certa no tempo errado pode atrasar o que estou construindo. Por isso, confie até nas ausências. Elas também fazem parte do meu plano. Algumas portas se fecham não por castigo, mas por misericórdia. Estou te livrando com elegância. O tempo da performance terminou. Agora é tempo de verdade. Não importa se seus passos são lentos, desde que sejam firmes. Você não precisa mais se encaixar em padrões que sufocam. Está livre para ser quem eu te criei para ser. E quando você se alinha com sua identidade verdadeira, tudo ao seu redor começa a obedecer. A paz que você perdeu no processo começa a voltar. A esperança que parecia adormecida começa a respirar. Se essa palavra estiver alinhando algo aí dentro, escreva com verdade nos comentários: eu confio no que Deus está construindo em mim. Deixe que o céu veja sua entrega. E como está escrito: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. O ambiente pode até parecer o mesmo, mas sua percepção mudou. E quando a percepção muda, tudo ao redor também muda. Porque o problema nunca foi o que te cercava, mas o que te paralisava por dentro. E agora as correntes estão sendo quebradas. Correntes de pensamento, de culpa, de autojulgamento. Você não precisa mais viver sob condenação. Você foi escolhido para andar em liberdade. Liberdade emocional, espiritual, mental. Há uma diferença clara entre quem caminha por obrigação e quem caminha por direção. Você agora está caminhando por direção. E isso traz descanso, porque quando eu conduzo, você não precisa forçar portas, nem implorar por aceitação. Tudo o que é seu te encontrará no tempo certo, e quando chegar, você estará pronto para receber sem medo de perder. Porque o que é sustentado pelo céu não depende de circunstância. Você pode ter sido desacreditado por vozes que não entenderam seu processo. Mas eu não me guio pela aparência, eu olho o coração.
e o seu tem sido fiel, mesmo ferido. Eu conheço as guerras travadas no secreto, as vezes em que você quis desistir, mas se levantou por amor. E é por isso que agora eu mesmo estou te levantando. Não para o mesmo lugar, mas para um novo, um nível onde não se vive mais pela expectativa dos outros, mas pela convicção do céu. Vai haver um momento, e ele está chegando, em que você vai olhar para trás e perceber que tudo o que parecia demora era, na verdade, proteção. Eu te guardei até de bênçãos que você queria, mas não estava pronto para sustentar. E agora, com essa estrutura nova que está sendo construída dentro de você, eu posso começar a liberar o que antes seria um peso. Agora será leve, porque será na medida exata. Você não precisa temer o futuro. Ele já está escrito. E quem escreveu não erra. Eu sou aquele que escreve com sabedoria e cumpre com fidelidade. Nenhuma vírgula será tirada do que eu determinei sobre você. Mesmo que tudo ao redor mude, a minha palavra permanece. Ela não depende de tempo nem de circunstância. Quando eu falo, acontece. E você está vivendo um tempo em que minha palavra está saindo da promessa e entrando na realidade. Se essa certeza estiver te alcançando, escreva nos comentários com fé. A promessa está viva dentro de mim. Porque cada palavra que você libera com fé se torna ponte para o cumprimento. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Alguns vínculos vão se romper sem dor. Não por frieza, mas por libertação. Você vai perceber que o que antes te prendia emocionalmente já não te controla mais. E isso é cura, é maturidade, é sinal de que você foi curado da carência que te fazia aceitar migalhas. Agora, você vai aprender a esperar o tempo certo, a presença certa, as conexões certas. Tudo que vem do céu traz paz. Se não traz paz, não é de lá. Você vai se surpreender com a leveza dos próximos dias. Não porque os desafios desapareceram, mas porque sua mente está sendo renovada. Você já não se vê mais como vítima do que te aconteceu, mas como sobrevivente do que tentaram te roubar. E agora você está mais forte. Não para se defender, mas para avançar. Avançar com sabedoria, com serenidade, com um tipo de firmeza que vem de quem conhece o próprio valor. Não é ego, é clareza. Você passou tempo demais tentando entender por que não era suficiente para alguns. Agora você entende. Não era você, eram eles. E tudo bem. Nem todos têm capacidade para valorizar o que não conseguem compreender. Sua missão não é ser aceito, é ser verdadeiro. E você está sendo. Essa verdade, mesmo que silenciosa, tem poder para transformar tudo ao seu redor. Você ainda vai inspirar pessoas que hoje te observam em silêncio. Porque quem é constante em meio ao caos acaba se tornando referência. E você não precisa fazer força para isso. Sua constância fala. Sua paz incomoda o que é instável. Seu equilíbrio desafia o que vive no impulso, e é por isso que você vai ser procurado. Para conselhos, para direção, para conforto. Porque o que habita em você é real. Agora, presta atenção nisso. O que está sendo ativado dentro de você precisa de espaço. Não tente preencher esse novo com os mesmos hábitos antigos. O novo exige renúncia, não de quem você é, mas do que já não faz mais sentido. E eu vou te mostrar com clareza o que deixar. Não com dureza, mas com cuidado. Porque tudo o que eu tiro, eu substituo. E tudo o que eu peço é porque preparei algo melhor. Você vai parar de se justificar. Vai perceber que seu silêncio é mais poderoso do que muitas palavras. E vai entender que não precisa estar em todos os lugares, nem provar o tempo todo que tem valor. Quem precisa de provas, não confia. E quem caminha com o céu, aprende a confiar sem ver. Você está aprendendo, está amadurecendo. E esse amadurecimento é o que te conduz com sabedoria.
Se essa mensagem falou com você de forma clara, profunda e transformadora, então permaneça nesse ambiente de fé e revelação. Curta este vídeo como um ato de concordância com o que foi liberado. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam com propósito e compartilhe com quem precisa de direção real, não de consolo superficial. Este não é o fim, é só o começo. Continue aqui, mergulhe nos próximos vídeos e permita que cada palavra revele quem você é e o que Deus preparou para você viver.